Abram comigo aí Atos 19, do 13 ao 20. Todos juntos então? E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vocês sabem que nós estamos neste livro bem antes do coronavírus, né? Bem antes da pandemia. Nós estamos desde Atos capítulo 1, versículo 1, e hoje nós chegamos no Atos 19, vamos ver hoje o versículo de número 15. Esse texto que nós lemos, né? Nós estamos vendo nesse texto um fato, um evento curioso, no mínimo curioso, né? Que ocorreu na cidade de Éfeso, onde o apóstolo Paulo estava ali naquela cidade, na sua terceira viagem evangelística, pregando o evangelho do reino. Paulo passou na cidade de Éfeso ali um período de 2 anos pregando ali a palavra de Deus e fundando igrejas, não só na cidade de Éfeso, mas nas cidades circunvizinhas de toda aquela grande região que era chamada de Ásia Menor, e hoje é a Turquia. E as outras cidades, por exemplo, cidades que são citadas no Apocalipse capítulo 2, todas ficavam nessa região: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e também a cidade de Colossos, para onde Paulo depois escreveu a carta aos Colossenses. Todas as pessoas dessas cidades, Paulo só esteve na cidade de Éfeso, e as pessoas dessas cidades vieram de toda a Ásia Menor, sabendo o que estava acontecendo na cidade de Éfeso, vieram para ouvir a pregação do evangelho, foram convertidas e voltaram para suas cidades, estabelecendo ali igrejas de Cristo Jesus. E só para entendermos uma coisa, né? Eram igrejas sem templos. Eles não construíam templos, não. Fundar igrejas naquela época não era construir templos, não. As igrejas eram as pessoas que se reuniam nas próprias casas. E também não tem nada a ver com essa modernidade que veio na virada do século. Não é igreja em célula e não é grupos familiares, não. São igrejas muito bem constituídas, com bispos, que são supervisores dessas igrejas, com presbíteros, que são os pastores das igrejas, e com diáconos, que são responsáveis de ver se nessas igrejas não tem ninguém passando fome e necessidade. Então, essas igrejas instituídas
sem templos. Porque Deus não habita em templos. Nós somos o templo. Igreja não é um lugar onde nós vamos. Vocês não vieram à igreja hoje aqui. Igreja é o que nós somos. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja que viemos congregar, como ordena a palavra de Deus. Pessoas que não estão congregando, elas pecam. Eu quero aqui aliviar a barra das pessoas que habitam à distância, às vezes não tem uma boa congregação para ir, porque eu vou ser bem sincero com vocês, tem congregações por aí que nós nunca devemos ir nelas. Porque não vai nutrir espiritualmente coisa nenhuma, vai só ouvir besteira e heresia e errôneas interpretações da Bíblia. É melhor não ir a certas congregações. Ir a uma congregação de verdade é uma congregação onde a pura palavra de Deus é anunciada, para que através dessa palavra o povo seja verdadeiramente santificado e consagrado ao Senhor. Aleluia. Infelizmente nós temos que dizer isso. Eu gostaria de nunca ter que dizer isso, mas infelizmente nós temos que dizer isso. Não dá para ir em qualquer congregação hoje não, tá? Porque tem muitas congregações que só quem não está lá é Jesus. Porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Congregações que tiram a palavra, tiraram Jesus. Não tem Jesus. Tem falsos cristos. Falsas verdades, verdades entre aspas, que são mentiras, que são heresias, mentiras pregadas como se fossem verdade, e que estão não formando filhos de Deus, mas nas próprias palavras de Jesus, prosélitos, filhos do inferno. Essa é a verdade. Eu nunca pensei que no meio evangélico existiriam pessoas sem evangelho. É o que mais existe hoje, incluindo pastores, bispos e falsos apóstolos. E todos que têm nome de apóstolos por aí, sem exceção, nenhum escapa. Todos que têm nome de apóstolos são falsos. Estamos vivendo o tempo em que se cumpre a profecia de Daniel, em que o abominável da desolação está tomando lugar, aonde tudo deveria ser um lugar santo, um lugar de pregação do evangelho. Agora tem pregação de heresias, agora tem pregação de política, agora tem campanha política. Isso tudo é obra de Satanás, destruindo as igrejas que se separaram do Evangelho de Cristo. Aqui não tem lugar para o diabo. Aqui não tem lugar para o diabo. Aqui não tem lugar para o pai da mentira. E não é porque aqui é algo especial. Não, é porque assim deveria ser todas as igrejas. Mas infelizmente não são. Infelizmente não são. Infelizmente não são. Pessoas vêm às vezes perguntar para mim: pastor, que tipo de igreja eu devo frequentar? E dentre as coisas que eu falo com eles, eu falo o seguinte: se você estiver numa congregação, você tem que observar em primeiro lugar se a palavra que está sendo ministrada a você nessa congregação é suficiente para te santificar. Porque a palavra santifica. Jesus orou em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você estiver em uma congregação, e nessa congregação a palavra que é anunciada ali
não é suficiente para a tua santificação, saia dessa congregação. Porque ela não vai te levar a lugar nenhum a não ser no inferno. Não adianta congregações ou igrejas poderosas, ricas, confortáveis, melhores cadeiras, poltronas, melhor som, melhores lustres, melhores bandas, melhor isso, melhor aquilo, sem palavra de Deus suficiente para santificar essas pessoas. Essas igrejas estão formando apenas palha para ser queimada no lago de fogo e de enxofre. Eu sou bem sincero ao dizer isso para vocês. Tudo o que está acontecendo na história da humanidade está afunilando para o fim. A humanidade está sendo preparada em todos os níveis, inclusive nos níveis religiosos, em todos os níveis, para o que vem por aí, que são 7 anos de grande tribulação, que vão encerrar com a guerra do Armagedon, na qual todas as nações cairão e deixarão de existir para sempre. Será o fim de todas as nações na face da terra, para o estabelecimento do reino milenar de Cristo e a nossa vida eterna com Deus. Por isso é que vivemos em tempos de crise em todos os níveis, e em todos os níveis acontece aquilo que Davi, o rei Davi, orou em um dos salmos que ele compôs. Senhor, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós vivemos nesses dias em que todos os fundamentos estão destruídos. Os fundamentos espirituais estão destruídos. E destruídos os fundamentos espirituais, como consequência, estão destruídos os fundamentos familiares, estão destruídos os fundamentos matrimoniais, estão destruídos os fundamentos educacionais, estão destruídos os fundamentos relacionais, estão destruídos os fundamentos sociais. É uma humanidade sem fundamentos, uma humanidade edificada sobre a areia, sobre a instabilidade, e grande será a ruína dessa humanidade que jaz no maligno. Nós temos que ter a nossa vida edificada sobre a rocha, sobre a palavra que é Jesus. Posso ouvir amém? Então, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igrejas naquela época eram bem firmadas assim na palavra de Deus. Não era esse estereótipo religioso que se vê hoje e não tem firmamento bíblico, não tem fundamento bíblico para que as pessoas estabeleçam suas vidas espirituais. É uma pena, porque o que Jesus ordenou às igrejas, à sua igreja, que não está sendo obedecido, o que Jesus ordenou à sua igreja é: fazei discípulos. Discípulos para Ele, discípulos para Jesus. Não é discípulos para as denominações, é discípulos para Jesus. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Se a igreja cristã na face da terra fizesse isso, as igrejas seriam diferentes. A situação espiritual no mundo estaria diferente. A situação espiritual no mundo é degradante
E uma das razões é a falha das igrejas, a falha das denominações, a falha dos ministérios, a falha dos pregadores, a falha dos líderes que abandonaram o evangelho para ensinar coisas fictícias que não trazem salvação e que não são palavra de Deus. Vivemos em tempos difíceis, em tempos que nos demonstram que o fim está próximo. E que nós temos que ter todo o zelo espiritual em nos preparar para nos encontrar com o Senhor. E preparar aqueles que estão ao nosso redor, especialmente a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto que nós estamos lendo foi o texto em que surgiram ali naquela cidade de Éfeso uns exorcistas judeus. Por isso que na semana passada, que foi o nosso culto de ceia, nós explicamos a diferença entre o exorcismo, que é uma falsa libertação, e a conversão, que é a verdadeira libertação. Exorcistas, expliquei que exorcistas sempre existiram na história, até antes de Cristo. Por exemplo, os judeus praticavam exorcismo desde 400 anos antes de Cristo. Esses judeus praticavam exorcismos. Todas as religiões da terra praticam exorcismos, que é expulsar demônios das pessoas. Mas o exorcismo tira o demônio da pessoa e a pessoa fica vazia. E aí então esse demônio que saiu, como Jesus explicou, vem com mais 7 e o estado dessa pessoa se torna pior do que era antes. Por isso Jesus criticou o exorcismo. A verdadeira libertação não é meramente expulsar o demônio de uma pessoa. A verdadeira libertação se chama conversão. Porque na conversão, Jesus entra. E ao Jesus entrar, demônios saem e não voltam nunca mais. E se voltarem, não vão ver a casa vazia, vão ver a casa cheia, porque Jesus está habitando aí. E aí então não podem voltar com mais 7. Essa é a verdadeira libertação. A verdadeira libertação não está acontecendo por aí em igrejas que fazem campanha de libertação. Não está acontecendo. O que está acontecendo nessas igrejas é a mesma coisa de exorcismos. Demônios saem das pessoas, mas Jesus não entrou nelas. Elas viram casas vazias. E o demônio que saiu volta com mais 7 piores do que ele. Verdadeira libertação só acontece quando Jesus entra na vida para ser o dono dessa vida, para ser o Senhor dessa vida, para reinar nessa vida, para encher essa vida com o Espírito Santo de Deus. 2 palavras que Paulo fala em Efésios: enchei-vos do Espírito e não deis lugar ao diabo. É assim que é o verdadeiro convertido. Por isso, essa diferença entre exorcismo, que é uma falsa libertação, e a conversão, que é a única, verdadeira libertação. Aleluia. Catolicismo tem exorcismo, judaísmo tem exorcismo, budismo tem exorcismo, espiritismo tem exorcismo. No espiritismo eles expulsam demônios. Eles chamam isso de sessão do descarrego, igual uma igreja aí também chama.
uma sessão espírita de descarrego. Demônios saem e vêm depois para a mesma pessoa da onde saíram, como Jesus explicou, com outros 7 piores do que eles. Exorcismo tem em todas as religiões, mas a verdadeira libertação só em Jesus. A verdadeira libertação não é em nenhuma religião, é em uma pessoa que está aqui conosco nessa noite e se chama Jesus. Libertação só em Jesus, porque só Jesus tem o poder de converter uma pessoa e no ato da conversão, Ele mesmo vem habitar nessa vida. E aí não tem lugar mais para demônio. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito bem. Isso foi explicado na semana passada, né, dentro desse texto que falou desse fato ocorrido com esses filhos de Seva. Seva, que era um sumo sacerdote judeu, e os seus 7 filhos praticavam, claro, ensinados pelo seu pai, né, esse exorcismo judeu, né, exorcismo judaico. E nós estamos vendo nesse texto que esses homens tentaram então invocar o nome de Jesus para expulsar um demônio aí de uma pessoa, né? Tentaram usar o nome de Jesus para expulsar o demônio de uma pessoa. Esse texto está aqui nesses versículos de 13 até 16. Esse texto está dividido da seguinte forma: versículos 13 e 14, esses filhos de Seva estavam esconjurando demônios, né? Esconjurando demônios em nome de Jesus. Diz o versículo 13 que eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. Por isso, antes de avançar aqui, no que nós temos ainda para hoje, eu quero fazer um gancho do domingo passado que eu falei para vocês. O que significa expulsar demônios em nome de Jesus? Jesus disse isso em Marcos capítulo 16. Estes sinais acompanharão aos que crerem. E entre os sinais que ele colocou ali, ele disse: expulsarão demônios em meu nome. Jesus também falou nos evangelhos, especialmente no Evangelho segundo João, sobre nós orarmos ao Pai em nome de Jesus. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Muito bem. Más compreensões e más interpretações do Evangelho levaram muitos crentes a pensar que Jesus estava ensinando que meramente pronunciar em nome de Jesus no final de uma oração, ou ordenar demônios a sair agora dessa vida aí em nome de Jesus, parece que os crentes entenderam que dizer em nome de Jesus é uma frase mágica. É uma palavrinha mágica que, falando isso, vai acontecer. Falando em nome de Jesus, vai dar certo. Entenderam errado como a Bíblia é mal entendida. Como a Bíblia é mal compreendida. Entenderam errado. Quando Jesus disse: se você pedir alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá, Ele não quis dizer que no final das nossas orações a gente fala: Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Ele não quis dizer isso. Ele não quis dizer isso. E quando Jesus disse também: expulsarão demônios em meu nome, Ele também não quis dizer que nós obrigatoriamente teríamos que falar com os demônios: demônios, saiam agora em nome de Jesus. Não é o fato de dizer em nome de Jesus.
em nome, orar em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus, esse em nome de Jesus significa o nosso status espiritual. O nosso status espiritual antes da conversão era sem Cristo. O nosso status espiritual a partir da conversão é em Cristo. Romanos 8:1. De agora em diante, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É quando nós estamos em Cristo que o Pai ouve as nossas orações. É quando nós estamos em Cristo que nós temos autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo e expulsar demônios. Porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em o nome de Jesus. É isso que significa. E eu sei disso que eu estou pregando para vocês, não só por ser um estudioso da palavra de Deus, mas também por experiência. Vou contar duas experiências. Primeira sobre a oração. Eu estava pregando numa igreja que eu fui convidado, e depois que eu preguei, eu fiz uma oração pelas pessoas, né, em prol dessa palavra que eu tinha anunciado. Orei, e no final da minha oração eu disse amém. Todo mundo disse também amém, glória a Deus. Aí o pastor da igreja que havia me convidado, ele veio todo preocupado, pôs a mão no meu ombro. Pastor Edivaldo, o senhor esqueceu de falar aí no fim da oração em nome de Jesus. É um pastor sem conhecimento. Jesus não falou que é obrigado que no fim de cada oração a gente fale em nome de Jesus. Eu não falei mesmo aquele dia, eu falei apenas amém. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, termina lá, e não nos deixeis cair em tentação, em nome de Jesus, amém? É isso? Não nos deixeis cair em tentação, amém. Mas livra-nos do mal, amém. Ele não falou para falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é o que falamos no fim da oração. É o estado espiritual em que nós estamos. A outra experiência que eu tive foi na rua. Quando nós, anos atrás, tínhamos uma lojinha ali no centro, no terminal de ônibus urbano. Tínhamos uma lojinha ali, minha esposa e eu trabalhamos muito ali. E ali a gente via muitas coisas esquisitas acontecendo. Uma das coisas que a gente via geralmente era pessoas possuídas ali no meio da rua, e nós expulsamos muitos demônios ali. Um desses casos foi uma mulher ainda jovem, mas era alcoólatra, extremamente bêbada, bebia muito, e esse dia ela estava possuída por um espírito maligno. E então, como ela estava fazendo muita arruaça, chamaram a polícia e vieram 2 policiais militares, né? E ficaram tentando segurar ela, tentaram até algemá-la, né? Algemaram, assim, não deu para algemar com as mãos para trás, algemaram com as mãos para frente, né? Aí eu vi, da loja onde eu estava, eu vi que aquela mulher estava possuída. E o Espírito de Deus me mandou ir lá. Eu fui movido pelo Espírito de Deus, pedi licença aos policiais. Vocês me dão licença, né? Eu sou pastor, meu nome é Edivaldo, deixa eu orar por ela. E aí eu olhei nos olhos dela. Quando eu olhei nos olhos dela, ela parou de se agitar, que ela estava toda agitada. Ela parou de se agitar, e eu falei assim, ó, eu estou falando com você, o demônio que está dentro dela, sai agora. Falei só uma vez, sai agora. Só falei isso. Não falei em nome de Jesus, falei, sai agora. Aí ela desmaiou. Desmaiou porque o diabo, o demônio que estava dentro dela, saiu. Aí ela desmaiou.
Aí nós fizemos ela acordar. Quando ela acordou, ela nem sabia onde estava e por que estava ali. Então eu preguei o evangelho ali para ela, para Jesus entrar na vida dela, né? Pelo menos ela orou comigo. Se Jesus entrou ou não, eu não sei. Eu sei que o demônio saiu. Se Jesus não entrou, depois ele voltou com mais 7. Foi um exorcismo. Se Jesus entrou, foi uma conversão. Eu nunca mais vi aquela senhora. Quando eu acabei de ministrar sobre ela, um dos policiais falou comigo assim: pastor, eu também sou crente, também sou evangélico. E eu estava falando aqui para o demônio sair dela em nome de Jesus e não saiu. O senhor nem falou em nome de Jesus e o demônio saiu? Me explica isso. Estão entendendo o que eu estou falando para vocês aqui nessa noite? Não é meramente usar o nome de Jesus, como se isso fosse uma palavrinha mágica para fazer dar certo. Não, é estar em Jesus. É estar em Cristo. É o estado espiritual em que nós estamos. Como todo crente, eu tenho muito essa mania de falar em nome de Jesus também. Mas aquele dia eu não falei nada em nome de Jesus. Falei, sai, e saiu. Por que saiu? Porque eu estou em Cristo. Eu estou em o nome de Jesus. Isso é o nome de Jesus. Por isso que nós lemos aqui que estes 7 filhos do judeu chamado Seva, que tentaram expulsar o demônio de uma pessoa, usando o nome de Jesus, dizendo em nome de Jesus, e nós vamos ver aqui que o demônio não saiu, não, o demônio atacou eles feiamente, como nós já lemos aqui no texto. Eles usaram o nome de Jesus, mas eles não estavam em Jesus. O status espiritual deles não era em Jesus. Eles eram judeus, mas não eram cristãos, não eram convertidos a Cristo. Eles não estavam em Cristo. E por isso eles não tinham autoridade nenhuma sobre Satanás e sobre os demônios. Quem não está em Cristo não tem autoridade nenhuma sobre Satanás e sobre os demônios. Eles são, pelo contrário, joguetes nas mãos do diabo. Só tem autoridade sobre Satanás e sobre os demônios aqueles que estão em Cristo. Como Jesus declarou em Lucas 10:19: eu vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eles não tinham autoridade, tentaram usar o nome de Jesus e se deram mal. O demônio causou dano neles. Entenderam isso nessa noite? Em nome de Jesus não é uma palavrinha mágica. É um estado espiritual. Quem está em Cristo está em o nome de Jesus. E por isso tem autoridade contra toda espécie de mal, para repreender em todas as suas circunstâncias. Glória a Deus. Muito bem. A segunda partezinha aqui desse texto que nós estamos analisando são os versículos 15 e 16. Qual foi a reação do demônio qual foi a reação do espírito maligno para o qual aqueles 7 homens, lá no versículo 13, né, estavam dizendo assim para eles: olha, esconjuro-vos, final do 13, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles invocaram sobre o demônio o nome de Jesus e o nome de Paulo,
para dar uma fortalecidinha ali neles, né? No exorcismo deles. Invocaram o nome de Jesus e invocaram o nome de Paulo, né? Parece até que são católicos, né? São Paulo. Invocaram o nome de Jesus e invocaram o nome do apóstolo Paulo sobre o demônio. E o espírito maligno respondeu para eles, como nós vamos ver no versículo 15, que é o nosso versículo de hoje. O versículo 15, nós vamos ver a declaração do demônio, e depois do 16, vamos ver o ataque do demônio. Domingo que vem, nós vamos falar sobre ataques de Satanás, baseado no versículo 16. Como que Satanás elabora e realiza seus ataques, como os demônios liderados por ele realizam determinados ataques. Mas hoje vamos ficar com o versículo 15, a declaração do demônio para aqueles exorcistas judeus. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Vamos repetir? Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Os espíritos malignos são anjos decaídos. O principal deles, Satanás, o diabo, nome que significa, que vem do aramaico adversário. Em hebraico é Satã, em aramaico é Satanás. Traduzido para o português é adversário. Satanás foi um anjo no céu, e os demônios, a palavra demônio vem do grego daimonion, que traduzido para o português é espírito sujo ou espírito imundo. Satanás e os demônios foram expulsos do céu, foram criados como todos os anjos que estão no céu, foram criados como anjos santos, foram criados em estado de santidade, mas de maneira misteriosa, que não existe explicação nem na Bíblia, a iniquidade brotou, o pecado brotou no coração desse anjo, que nós não sabemos qual era o nome dele lá na glória, e agora o conhecemos como Satanás ou como diabo. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa acusador. Então, o diabo, o acusador, Satanás, o adversário, era esse anjo, no coração do qual brotou o pecado. E não entendemos como, porque não está escrito na palavra, e por isso o apóstolo Paulo denominou esse fato de o mistério da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo chamou esse fato da origem do pecado, lá no coração daquele anjo, como o mistério da iniquidade. Uma vez expulso do céu, ainda quando Adão e Eva estavam lá no paraíso edênico, no jardim do Éden, e lá ele apareceu na figura da serpente, representado pela figura da serpente, e ali ele conseguiu infectar toda a humanidade na sua origem. Por isso que esse pecado se chamou então pecado original. A humanidade foi infectada pelo pecado na sua origem e passaram a ser, como Romanos 3:23 Paulo declarou,
todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos que nasceram dali em diante, nasceram como Davi declarou de si mesmo, no Salmo 51, versículo 5, ao dizer: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. A partir da queda da humanidade no jardim do Éden, nos primeiros antepassados, Adão e Eva, toda a humanidade, todas as pessoas são concebidos, gerados, nascidos em pecado, e a única salvação está em Jesus. Porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esses demônios, com o seu chefe Satanás, decaíram do céu, mas eles não perderam seus poderes angelicais espirituais. Eles continuam sendo anjos e com poderes de anjos e com características de anjos, mas só não são mais anjos santos, são anjos decaídos, que operam para a ruína dos seres humanos. Todos esses anjos estiveram no céu. Todos esses anjos decaídos, todos esses demônios e Satanás estiveram no céu. Nós ainda não estivemos no céu, estamos indo para lá. Mas eles estiveram no céu. E lá no céu, eles conheceram o Pai. E lá no céu, eles conheceram Jesus. E lá no céu, eles conheceram o Espírito Santo. O diabo conhece muito bem a Deus. Satanás conhece muito bem a Deus. Todos os demônios conhecem muito bem a Deus. Eles só não são mais de Deus. Eles só não são mais santos. Mas eles conheceram a Deus. Por isso, quando esses homens disseram que estavam esconjurando esse demônio, esse espírito maligno, em nome de Jesus, ele respondeu para eles: eu conheço Jesus. Quando Jesus andava na terra, no seu ministério, teve episódios em que ele encontrou pessoas possuídas de espíritos malignos, e num desses eventos, o demônio dentro da pessoa disse, os demônios, aliás, eram uma legião, dentro da pessoa disseram para Jesus: sabemos quem tu és, o Santo de Deus, viestes para perder-nos? Os demônios conhecem Jesus. E como os demônios conhecem Jesus, eles também conhecem, eles também sabem quem são as pessoas que têm Jesus, e eles sabem quem são as pessoas que não têm Jesus. Eles sabem quem são as pessoas que têm Jesus, porque esse espírito maligno disse, ó: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Por que eles sabem quem é Paulo? Porque eles sabem, esse demônio aqui sabia que Paulo tinha Jesus. Quando Paulo estava na cidade de Filipos, uma moça possuída de um demônio andava atrás dele e da sua equipe dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o Evangelho. E um dia Paulo cansou daquela coisa e expulsou o demônio
daquela moça. Nós lemos isso lá em Atos capítulo 16, quando Paulo estava em Filipos. Os demônios conhecem a Deus, os demônios conhecem a Jesus, os demônios sabem quem tem Jesus. Quando Satanás compareceu diante de Deus, lá na congregação, que foi descrita no livro de Jó, os filhos de Deus se reuniram para congregar diante de Deus, entre eles veio Satanás. Aí Deus pergunta para Satanás: e aí, de onde você vem, Satanás? Ele fala: eu vim de andar pela terra. Satanás, os demônios, como os próprios anjos santos de Deus, eles não são onipresentes. O único ser onipresente é Deus. Deus está em todo lugar. Ele não precisa passear. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas os anjos e também os demônios e o próprio diabo, ele só pode estar em um lugar de cada vez. Assim como nós. Só podemos estar em um lugar de cada vez. Não somos onipresentes. Os anjos de Deus também não são onipresentes, e os anjos decaídos também não são onipresentes. Então Satanás diz: eu vim de andar pela terra. Ele tem que andar porque ele não é onipresente. Eu vim de andar pela terra e de passear por ela. E aí Deus faz para ele uma pergunta: você observou o meu servo Jó? É como se Satanás dissesse assim, quando ele falou assim: eu vim de andar pela terra e passear por ela. É como se Satanás estivesse se vangloriando: olha, está tudo do jeito que eu gosto. Eu vim de andar pela terra, está tudo do jeito que eu gosto. Está todo mundo no axé, está todo mundo na prostituição, está todo mundo nos shows sertanejos, está todo mundo na bebida, está todo mundo na droga, está todo mundo na prostituição, está todo mundo no homossexualismo. A terra está do jeito que eu gosto. E é como se Deus dissesse para ele o seguinte: isso não me interessa. Eu só tenho interesse por uma coisa. No meio de todas essas pessoas que você está dominando aí, no meio de toda essa terra aí, eu quero chamar a sua atenção, diabo, para uma pessoa. Você viu? Você observou? Você conhece? Você sabe quem é? O meu servo Jó? Porque em toda a terra não tem ninguém igual a ele. Homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você observou o meu servo Jó? E aí Satanás não tinha o que responder, porque embora ele dominasse sobre todas as pessoas, ele não conseguia dominar sobre Jó. Satanás e os demônios sabem quem tem Cristo, porque ele não consegue dominá-los, não consegue vencê-los. Mas Satanás também conhece quem não tem Cristo. Olha, o diabo disse para eles ali, o espírito maligno disse para eles: conheço Jesus, de muito tempo, conheço Jesus. E eu também sei quem é Paulo. Paulo tem Jesus. Se fosse um espírito maligno goiano, ele ia dizer: e vocês? Quem são vocês? Vocês não têm Jesus. E como vocês não têm Jesus, como vocês não estão em Cristo, vocês não têm poder sobre mim, vocês não têm autoridade sobre mim. Os demônios conhecem Jesus e eles sabem quem tem
Jesus. E eles não se metem diretamente com eles. Satanás e os demônios agem de uma forma direta com quem não tem Jesus. Por isso nós vamos ver no versículo 16 que ele atacou essas pessoas e subjugou a todos eles. Satanás e os demônios agem diretamente na vida de quem não tem Jesus. Quando os demônios veem uma pessoa que não tem Jesus, eles dizem: tá para nós. Essa aí nós podemos agir diretamente na vida dessa pessoa. Porque ele não é filho de Deus, é filho da desobediência. E como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 2, são pessoas que estão seguindo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua diretamente, age nos filhos da desobediência. Possuída não é só aquela pessoa que fica caindo no chão, tremendo, estrebuchando, gritando. Não. Todo aquele que não é posse do Espírito Santo de Deus, automaticamente é posse de Satanás. Isso significa possuídos. Possuído significa ser posse. Quem toma posse de todas essas vidas que não tem Jesus é o diabo e os demônios. E eles agem diretamente na vida dessas pessoas. Por isso o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. E Jesus declarou que o diabo é o príncipe deste mundo, o principal que domina essa humanidade sem Deus e sem Cristo. Então o diabo tem esse modus operandi, modo de agir em quem não tem Cristo. Ele age diretamente. Agora, ele sabe quem tem Jesus. E em quem tem Jesus, ele não age diretamente, mas ele age indiretamente. Indiretamente. O apóstolo Pedro explicou esse indiretamente quando ele disse em 1 Pedro capítulo 5: sede sóbrios e vigilantes. O diabo anda em derredor de vós, como leão que ruge, procurando alguém a quem ele possa tragar, a quem ele possa devorar. Aí Pedro fala: resisti-lhe firmes na fé. E Paulo declara em Efésios 4: não deis lugar ao diabo. E Jesus declara em Mateus 26:41: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E Jesus, ao ensinar a orar, ele mandou orar contra Satanás e os demônios. Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aquele mal ali do Pai Nosso não é um mal qualquer, não. É um mal personificado, é o maligno, é o diabo. Deus nos ensinou a orar contra ele, para não sermos infectados, para estarmos vigilantes, porque indiretamente ele tenta nos atingir. E o que dá lugar, Paulo disse: não deis lugar ao diabo. O que dá lugar ao diabo é o pecado.
E o pecado se manifesta de duas maneiras: ou em atos isolados de pecado, e isso é dar lugar ao diabo. Qualquer ato isolado de pecado é dar lugar ao diabo. E a segunda forma como o pecado se manifesta é quando a pessoa fica permanecendo numa situação de pecado, mesmo sendo crente. O diabo vai destruir essa vida e levar essa pessoa para a apostasia e a perda da salvação. Sai do pecado, porque o que Jesus disse para nós no ato da conversão é a mesma coisa que ele disse para aquela mulher adúltera que ele impediu de ser apedrejada: vai e não peques mais. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis diante de Deus. O diabo busca brechas. Já que ele não pode entrar em nossa vida, ele busca brechas para agir indiretamente e ir sugando a espiritualidade até Jesus sair de você. Se sair, não volta nunca mais. Você caiu em apostasia e perda de salvação. A Bíblia não nos manda permanecer no erro, não nos manda permanecer no pecado, nos manda permanecer em Jesus, nos manda perseverar na fé, na oração, na santificação, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E por causa desse modus operandi indireto de Satanás contra nós, Paulo explicou em Efésios 6, a partir do versículo 10, que nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e revestidos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra homens, não é contra a sociedade, não é contra a humanidade, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso. E para essa luta, Deus já deu a nós tudo o que precisamos para ser mais que vencedores. Quem for derrotado, a culpa será dele. Porque não deu ouvidos à palavra, não obedeceu ao Evangelho de Cristo, que veio habitar nele, mas acabou saindo. E como Saul perdeu, foi tirado dele o Espírito Santo, e aí um espírito maligno veio e tomou o lugar, fazendo com que Saul fosse um homem possesso até o fim da sua vida. Cuidado, irmãos. É por isso que a palavra de Deus declara: quem está de pé, cuide, para que não caia. Porque nós estamos em um campo de guerra espiritual sem trégua. Não haja nada na sua vida que o diabo possa usar, porque se tiver, ele vai usar contra você. Revista-se completamente do Senhor. Amém?